estresse que faz com que os pais não conversem sobre sexualidade com os filhos? O que faz é exatamente essa vergonha, esse medo, esses tabus, né, que a gente carrega. É a percepção que os pais têm de que os seus filhos, eles ainda não estão prontos para falar sobre sexualidade. E, gente, eles estão prontos desde que eles são pequenos, né? Eles estão prontos, claro, depende do assunto que você vai falar com eles. Mas desde que a gente nasce até quando a gente morre, a sexualidade está ali presente. E muitas vezes os pais, por não entender como é que se dá o desenvolvimento da sexualidade, tanto na infância quanto na adolescência, o que acaba acontecendo é que eles não sabe como lidar, não sabe o que dizer, tem medo do que dizer, tem medo de, se o filho perguntar, ele não saber como responder a essa pergunta. Ele fica com receoso se aquilo que ele está respondendo de uma forma correta. Então, todas essas inseguranças que ele traz por não saber como lidar com essa sexualidade na adolescência, faz com que os pais e as mães, elas tenham dificuldade de falar com seus filhos sobre sexualidade. Quando você não tem conhecimento, tudo fica muito mais difícil. A gente tem mais medo, a gente não sabe por onde começar, a gente não sabe o que falar. Então, a falta de conhecimento é o epicentro, né, dessa falta, dessa dificuldade que os pais têm para falar de sexualidade com os filhos. Porque como a gente, durante milhares e milhares de anos, a gente não teve conhecimento, ou seja, a nossa sexualidade foi tratada com muita repressão, foi tratada com muita contenção. Falar de sexualidade sempre foi algo muito difícil, considerado feio, considerado sujo, considerado pecado, considerado uma série de coisas do mal. A gente nunca aprendeu a olhar para a sexualidade como sendo algo do bem. E o fato da gente não olhar para a sexualidade como sendo uma coisa boa, como, por exemplo, a gente olha para a nossa alimentação, ela faz parte da nossa vida. A nossa alimentação, a gente aprende a lidar com ela. A mãe da gente conversa com a gente, explica o que é melhor a gente comer, que determinadas coisas podem dar dor de barriga, outras coisas podem dar alergia, outras coisas podem dar isso, pode dar aquilo. E com a sexualidade, ela também é parte da nossa vida. Ela também é uma função essencial na vida do ser humano. Ela é uma função vital. Ela é vital exatamente porque se nós todos deixarmos de fazer sexo, a espécie humana vai morrer. Então ela não é vital para o indivíduo, mas ela é vital para a espécie humana. Portanto, se ela é uma função vital, nós teríamos que aprender desde criança como lidar com a nossa sexualidade. E aí vem uma mãe e diz assim, mas eu vou ensinar minha criança a fazer sexo? Não, você não vai ensinar sua criança a fazer sexo, porque sexualidade não é só fazer sexo. Mas tem uma série de curiosidades e uma série de fatores, de emoções e de comportamentos que a gente desenvolve desde a infância que vai interferir diretamente no meu comportamento sexual quando eu for adulto. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que ela aprende a discernir a discernir o corpo de homem do corpo de mulher, se ela aprende a conhecer o seu corpo, se ela lida bem com o seu corpo, essa criança provavelmente, quando chegar na adolescência e na fase adulta, será uma criança que terá menos dificuldade ou nenhuma dificuldade para lidar com a sua vida sexual. Então, a forma como a gente lida e a gente educa os nossos filhos não é uma coisa que a gente diz assim, não preciso ligar disso aí não, porque isso daí não tem problema nenhum. Quando ele for grande, ele aprende. Não, porque ele está aprendendo desde quando ele é pequenininho. Porque um outro ponto que é muito importante a gente entender é que mesmo que a gente não queira ou não saiba, a gente está fazendo educação sexual. Então, fazer educação sexual, falar de sexualidade, a gente está fazendo isso o tempo inteiro. E isso não é o grande problema. O grande problema é a gente saber se essa educação ou essa fala, esse diálogo que eu estou tendo com meu filho ou com a minha filha, ele está sendo eficiente? Então, esse aqui é o X da história.
Porque, por exemplo, quando eu falo para o meu filho ou para minha filha, filho, eu não quero falar sobre isso, eu estou falando de sexualidade. Só não estou sendo eficiente, porque eu não estou resolvendo a dúvida do meu filho, eu não estou resolvendo a dúvida da minha filha, mas eu estou falando de sexualidade. Porque a sexualidade, ela não está só ensinar a fazer sexo. Aliás, a gente nem precisa ensinar a fazer sexo. A gente precisa ensinar sobre o sexo. A gente precisa ensinar sobre a nossa sexualidade. E a sexualidade, ela diz respeito ao meu jeito de ser homem ou ao meu jeito de ser mulher, ao meu jeito de falar com as pessoas, a forma como eu me relaciono, a forma como eu me ligo afetivamente com as pessoas, o jeito, né, os meus sentimentos, a minha afetividade, o meu jeito de lidar comigo mesmo, de lidar com as questões, por exemplo, como é que eu me vejo como mulher, como é que o outro se vê como homem, como é que a gente se respeita nesse sentido. Tudo isso, gente, é sexualidade. Então, por exemplo, quando uma garota ela é criada numa família onde ela aprende que ela tem que obedecer, que ela tem que ela não pode questionar, que o papel dela é servir, o que vai acontecer? Essa família pode nunca ter falado a palavra sexo na frente dessa garota. Essa família ensinou, fez educação sexual, falou de sexualidade? Falou. Por que ela falou? Falou porque ela está ensinando para essa menina o que é que eles entendem e esperam que ela seja como mulher. Ensinou como é que eles entendem e querem que ela lide com o homem. O que é para ele ser homem, o que é para ele ser mulher. Então, essas questões todas vêm à tona, não porque alguém vai chegar e vai dizer, olha, você tem que ser assim, você tem que fechar as pernas, você não pode sentar de perna aberta, você tem que... Não, as nossas condutas, a nossa forma de agir já nos leva a falar mesmo sem dizer nenhuma palavra. Então, o que a gente fala sobre sexualidade, o que a gente não tem é consciência sobre o que a gente fala sobre sexualidade. Então, é isso que a gente precisa ter, esse conhecimento.